escapar. Você também pode inventar seus próprios números muito grandes e lhes dar nomes estranhos. Tente fazer isso. Tem um certo charme, em especial se você tiver 9 anos. Se um Google lhe parece algo grande, considere um Googleplex. É 10 elevado a um Google, isto é, o algarismo seguido de um Google de zeros. Fazendo uma comparação, o número total de átomos em seu corpo é de cerca de 1028. E o número total de partículas elementares prótons, nêutrons e elétrons no universo observável é cerca de 1080. Se o universo fosse preenchido solidamente de 2 com nêutrons, digamos, de modo que não houvesse espaços vazios em parte alguma, ainda assim haveria apenas 128 partículas nele, um pouco mais que um Google. Mas muito menos se comparado com um Googleplex. E mesmo assim esses números, o Google e o Googleplex, não se aproximam, nem chegam perto, da ideia do infinito. Um Googleplex está exatamente tão distante do infinito quanto está o número 1. Poderíamos tentar escrever em cifras um Googleplex. Mas é uma ambição sem esperanças. Um papel grande o bastante para nele se escreverem todos os zeros do Googleplex não caberia no universo conhecido. Felizmente, existe um formato mais simples e muito conciso para escrever um Googleplex dan, ou até mesmo, infinito. Numa torta de maçã queimada, o carvão é na maior parte carbono. Após 90 cortes você chega ao átomo de carbono, com 6 prótons e 6 nêutrons no núcleo, e 6 elétrons na nuvem exterior. Se tirássemos um naco do núcleo, digamos, com 2 prótons e 2 nêutrons, ele não seria o núcleo de um átomo de carbono, e sim o núcleo de um átomo de hélio. Um corte desse tipo, ou fissão, de um núcleo atômico é o que ocorre em armas nucleares e usinas nucleares convencionais, embora o que se divida não seja carbono. Se você fizer um 91º corte na torta de maçã queimada, ou seja, se partir um núcleo de carbono, não obterá um pedaço menor de carbono, e sim outra coisa, um átomo com propriedades químicas totalmente diferentes. Se você dividir um átomo, estará transmutando o elemento. Mas suponha que prosseguíssemos ainda além. Átomos são feitos de prótons, nêutrons e elétrons. Será que podemos cortar um próton se bombardearmos prótons a altas energias com outras partículas elementares, digamos outros prótons? Começamos a divisar unidades mais fundamentais ocultas dentro dos prótons. Os físicos estão propondo agora que as assim chamadas partículas elementares como prótons e nêutrons são na verdade formadas por partículas ainda mais elementares chamadas quarks, que ocorrem numa variedade de cores e sabores, como foram denominadas suas propriedades, numa pungente tentativa de fazer o mundo subnuclear um pouco mais parecido com o que nos é familiar. Serão os quarks os componentes finais da matéria, ou serão eles também compostos por partículas ainda menores e mais elementares? Será que alguma vez chegaremos à compreensão definitiva da natureza da matéria, ou existirá uma regressão infinita para partículas cada vez mais fundamentais? Esse é um dos grandes problemas não resolvidos da ciência. A transmutação dos elementos foi perseguida em laboratórios medievais, numa busca chamada alquimia. Muitos alquimistas acreditavam que toda matéria era uma mistura de 4 substâncias elementares: água, ar, terra e fogo, antiga especulação jônica. Alterando as proporções relativas de terra e fogo, digamos, eles seriam capazes, pensavam, de transformar cobre em ouro. Esse campo estava cheio de fraudes e de embusteiros, como Cagliostro e o Conde de Saint-Germain, que fingiam não só transmutar os elementos como deter o segredo da imortalidade. Às vezes o ouro era escondido numa varinha com fundo falso, para aparecer como que por milagre num cadinho ao final de uma árdua demonstração experimental. Visando a riqueza e a imortalidade, a nobreza europeia se viu transferindo grandes somas aos praticantes dessa arte duvidosa. Mas houve alquimistas mais sérios, como Paracelso e mesmo Isaac Newton. O dinheiro não foi de todo desperdiçado, novos elementos químicos, como o fósforo, o antimônio e o mercúrio foram descobertos. De fato, a origem da química moderna pode ser rastreada direto desses experimentos. Do ponto de vista químico, existem 92 tipos diferentes de átomos que ocorrem na natureza. São chamados de elementos químicos, e até pouco tempo atrás constituíam tudo que havia em nosso planeta, embora na maioria das vezes combinados em moléculas. A água é uma molécula composta por átomos de hidrogênio e oxigênio. O ar é feito sobretudo de átomos de nitrogênio N, oxigênio O, carbono C, hidrogênio e argônio R nas formas moleculares N2O2, H2O e R. A Terra, em si mesma, é uma mistura muito rica de átomos, a maior parte silício, oxigênio, alumínio, magnésio e ferro. O fogo não é feito de elementos químicos. É um plasma em irradiação no qual as altas temperaturas tiraram alguns dos elétrons de seus núcleos.
Nenhum dos 4 antigos elementos jônicos e alquímicos é, no sentido moderno, um elemento. 1 é uma molécula, 2 são misturas de moléculas, e o último é um plasma. Desde o tempo dos alquimistas, cada vez mais elementos têm sido descobertos. E os mais recentes tendem a ser os mais raros. Muitos são familiares àqueles que primeiro constituíram a Terra ou aqueles que são fundamentais para a vida. Alguns são sólidos, alguns são gases, e 2 bromo e mercúrio são líquidos em temperatura ambiente. Por convenção, os cientistas os dispuseram em ordem de complexidade. O mais simples, o hidrogênio, é o elemento 1. O mais complexo, o urânio, é o elemento 92. Outros elementos são menos familiares. N-hafnio, erbio, disprósio e praseodímio, por exemplo, e não paramos muito com eles no dia a dia. Em geral, quanto mais familiar um elemento, mais abundante ele é. A Terra contém uma grande quantidade de ferro e muito pouco ítrio. Claro que há exceções a essa regra, como o ouro ou urânio, elementos valorizados devido a convenções econômicas arbitrárias ou critérios estéticos, ou por terem notáveis aplicações práticas. O fato de os átomos serem compostos por 3 tipos de partículas elementares, prótons, nêutrons e elétrons, é uma descoberta mais ou menos recente. Os nêutrons só foram descobertos em 1932. A física e a química modernas reduziram a complexidade do mundo sensível a uma espantosa simplicidade. 3 unidades reunidas em diversos padrões formam, em essência, todas as coisas. Os nêutrons, como dissemos e como seu nome sugere, não têm carga elétrica. Os prótons têm carga positiva e os elétrons, uma carga negativa de mesma intensidade. A atração entre as cargas diferentes de elétrons e prótons é que mantém o átomo unido. Como cada átomo é eletricamente neutro, o número de prótons no núcleo deve ser igual ao de elétrons na nuvem de elétrons. A química de um átomo depende apenas do número de elétrons, que é igual ao número de prótons, e que se chama número atômico. A química é simplesmente números, ideia da qual Pitágoras teria gostado. Se você for um átomo com um próton, você é hidrogênio com 2, hélio 3, lítio 4, berílio 5, boro 6, carbono 7, nitrogênio 8, oxigênio e assim por diante, até 92 prótons, caso em que será urânio. Cargas semelhantes, com o mesmo sinal aritmético, se repelem fortemente. Podemos imaginar isso como uma dedicada aversão mútua a quem é do seu próprio tipo. Um pouco como se o mundo fosse densamente povoado por anacoretas e misantropos. Elétrons repelem elétrons. Prótons repelem prótons. Então, como o núcleo pode se manter unido porque não desmorona instantaneamente? Porque existe mais uma força da natureza, não a gravidade, não a eletricidade, mas a força nuclear de curto alcance, que, como se fosse um conjunto de ganchos que só se prendem quando prótons e nêutrons estão muito próximos uns dos outros, supera a repulsão elétrica entre os prótons. Os nêutrons, que ajudam as forças nucleares de atração e não as forças elétricas de repulsão, constituem uma espécie de cola que ajuda a manter o núcleo unido. Ansiando por solidão, os eremitas se acorrentaram a seus rabugentos colegas e se instalaram entre outros que são dados à indiscriminada e volúvel amabilidade. 2 prótons e 2 nêutrons formam o núcleo de um átomo de hélio, que se mostra muito estável. 3 núcleos de hélio formam um núcleo de carbono 4, um núcleo de oxigênio 5, de neônio 6, de magnésio, N7, de silício 8, de enxofre, e assim por diante. Cada vez que acrescentamos ou mais prótons e nêutrons suficientes para manter o núcleo unido, estamos criando um novo elemento químico. Se subtraímos próton e 3 nêutrons do mercúrio, criamos uro, o que era o sonho dos antigos alquimistas. Mais além do urânio, há outros elementos que na Terra não ocorrem na natureza. São sintetizados por seres humanos e na maioria dos casos logo se desintegram. Um deles, o elemento 94, chama-se plutônio, e é uma das substâncias mais tóxicas conhecidas. Infelizmente, ele se desintegra muito devagar. De onde vêm os elementos que ocorrem naturalmente? Poderíamos considerar uma criação separada para cada espécie de átomo. Mas o universo, todo ele, quase em toda parte, é 99 hidrogênio e hélio 3, os 2 elementos mais simples. O hélio, na verdade, foi detectado no Sol antes de ser detectado na Terra, daí seu nome de Hélio, um dos deuses gregos do Sol. Poderiam os demais elementos ter evoluído a partir do hidrogênio e do hélio para equilibrar a repulsão elétrica. Segmentos de matéria nuclear teriam de estar muito próximos uns dos outros de forma que as forças nucleares de curto alcance se engajassem. Isso só pode acontecer em temperaturas muito elevadas, nas quais as partículas se movimentem com tanta rapidez que as forças de repulsão não tenham tempo de agir temperaturas de dezenas de milhões de graus. Na natureza,
Temperaturas tão elevadas e respectivas altas pressões são comuns apenas no interior das estrelas. Temos examinado o Sol, a estrela mais próxima, em vários comprimentos de ondas de rádio à luz ordinária visível e aos raios-x, todos os quais emergem apenas de suas camadas mais externas. Ele não é bem uma pedra ardente, como pensou Anaxágoras, e sim uma grande bola de gás, hidrogênio e hélio, brilhando devido às suas altas temperaturas, do mesmo modo que um atiçador brilha quando fica vermelho de tão quente. Anaxágoras tinha razão, ao menos em parte. Tempestades solares violentas produzem erupções que perturbam as comunicações de rádio na Terra, e criam imensos arcos de fumaça feitos de gás quente sob a ação do campo magnético do Sol, as chamadas protuberâncias solares, que apequenam ainda mais nosso planeta. As manchas solares, às vezes visíveis a olho nu no pôr do Sol, são regiões coloridas em que a força do campo magnético foi aumentada. Toda essa atividade incessante e turbulenta passa na comparativamente fria superfície visível. Só enxergamos em temperaturas de até 6.000 graus. Mas não. Interior oculto do Sol, onde está sendo gerada a luz solar a temperatura de 40 milhões de graus. As estrelas e os planetas que as acompanham nascem do colapso gravitacional de uma nuvem interestelar de gás e poeira. A colisão das moléculas de gás no interior da nuvem a aquece, chegando mais tarde ao ponto em que o hidrogênio começa a se fundir em hélio. 4 núcleos de hidrogênio se combinam para formar um núcleo de hélio, com uma correspondente liberação de um fóton de raio gama, sofrendo de maneira alternada absorção e emissão pela camada sobrejacente, gradualmente abrindo caminho em direção à superfície da estrela, perdendo energia a cada passo. A épica jornada dos fótons dura 1 milhão de anos até que, na forma de luz visível, eles chegam à superfície e são irradiados para o espaço. A estrela foi ligada. O colapso gravitacional da nuvem pré-estelar foi detido. O peso das camadas exteriores da estrela está agora sustentado pelas altas temperaturas e pressões geradas nas reações nucleares do interior. O Sol tem estado nessa situação estável nos últimos 5 bilhões de anos. As reações termonucleares, como as de uma bomba de hidrogênio, estão energizando o Sol em contidas e contínuas explosões, que convertem 400 milhões de toneladas, 4.014 gramas de hidrogênio em hélio a cada segundo. Quando olhamos para cima à noite e contemplamos as estrelas, tudo o que vemos está brilhando devido a uma fusão nuclear longínqua. Na direção da estrela Deneb, na constelação do Cisne, há uma enorme e brilhante superbolha de gás de quentura extrema, talvez produzida por explosões de supernovas, as mortes de estrelas próximas do seu centro. Na periferia, matéria interestelar é comprimida pela onda de choque das supernovas, disparando novos buracos de colapsos de nuvens e a formação de estrelas. Nesse sentido, as estrelas têm progenitores e às vezes, como também é verdadeiro para os seres humanos, um progenitor pode morrer no nascimento de seu filho. Estrelas como o Sol nascem em lotes, em grandes e complexas nuvens comprimidas, como a nebulosa de Orion, vistas de fora. Essas nuvens parecem ser escuras e sombrias, mas por dentro são iluminadas pelo brilho de estrelas recém-nascidas. Mais tarde, as estrelas saem de seu berçário em busca de seu destino na Via Láctea, adolescentes estelares cercadas por tufos de nebulosidade brilhante, resíduos ainda presos gravitacionalmente a seu gás amniótico. As Pleiades são um exemplo próximo. Como nas famílias de seres humanos, as estrelas depois de maduras se afastam de casa e as irmãs pouco se veem. Em algum lugar da galáxia há estrelas, talvez dezenas delas, que são irmãos e irmãs do Sol, formadas pela mesma nuvem complexa há 5 bilhões de anos. Mas não sabemos que estrelas seriam essas. Podem estar, até onde sabemos, no outro lado da Via Láctea. A conversão de hidrogênio em hélio no centro do Sol não resulta apenas no brilho do Sol, em fótons de luz visível. Também produz radiação de um tipo mais misterioso e fantasmagórico. O Sol brilha fracamente em neutrinos, os quais, como os fótons, não pesam nada, e viajam à velocidade da luz. Mas neutrinos não são fótons. Não são um tipo de luz. Neutrinos, como prótons, elétrons e nêutrons, têm um momento angular intrínseco, ou spin, giro, enquanto os fótons não têm nenhum spin. A matéria é transparente para os neutrinos, que atravessam quase sem esforço a Terra e o Sol. Apenas uma pequena fração deles é detida por matéria interveniente. Se eu olhar para o Sol por um segundo, 1 bilhão de neutrinos atravessarão meu globo ocular. Claro que não serão detidos pela retina, como são os fótons normalmente, e sim continuarão, sem ser molestados, saindo pela minha nuca. A parte curiosa é que se eu à noite olhar para baixo, para o solo, para o lugar onde veria o Sol se a Terra não estivesse no caminho, quase o mesmo número de neutrinos solares passaria pelo meu globo ocular, atravessando a parte da Terra que se interpõe entre mim e o Sol, que é tão transparente para os neutrinos quanto seria uma placa de vidro claro à luz visível.
Se nosso conhecimento do interior do Sol for tão completo quanto achamos que deve ser, e se também compreendermos a física nuclear que produz os neutrinos, seremos capazes de calcular com razoável exatidão quantos neutrinos solares incidem em determinada área como a de meu globo ocular numa determinada unidade de tempo, como um segundo. A confirmação experimental do cálculo é muito mais difícil. Como os neutrinos atravessam direto a Terra, não podemos capturar determinada quantidade deles. Mas para um grande número de neutrinos, uma pequena fração interagirá com a matéria, e nas circunstâncias adequadas poderá ser detectada. Neutrinos podem em raras ocasiões converter átomos de cloro em átomos de argônio, com o mesmo número total de prótons e nêutrons. Para detectar um previsto fluxo de neutrino solar é preciso dispor de uma imensa quantidade de cloro. E por isso físicos americanos derramaram enorme quantidade de fluido de limpeza na mina Homestake, em Lead, Dakota do Sul. O cloro torna-se, em termos microquímicos, um recém-produzido argônio. Quanto mais argônio se achar, mais neutrinos inferese que tenham sido transformados. Esses experimentos implicam que o Sol é menos iluminado por neutrinos do que os cálculos prediziam. Aqui existe um mistério real e não resolvido. O baixo fluxo solar de neutrinos talvez não prejudique nossa visão da nucleossíntese solar, mas com certeza significa algo importante. As explicações propostas vão desde a hipótese de que neutrinos se fragmentam durante sua passagem do Sol para a Terra, até a ideia de que as combustões nucleares no interior solar estão temporariamente controladas. E a luz solar é gerada em nossa época por lenta contração grave, mas a astronomia dos neutrinos é muito recente. Por enquanto estamos atônitos por termos criado uma ferramenta capaz de perscrutar de maneira direta o coração ardente do Sol. À medida que a sensibilidade do telescópio de neutrinos aumentar, se tornará possível demonstrar a fusão nuclear nos interiores profundos de estrelas próximas. Mas a fusão do hidrogênio não pode continuar para sempre no Sol ou em qualquer outra estrela. Há uma quantidade finita desse elemento em seu quente interior. A sina de uma estrela, o fim de seu ciclo de vida, depende muito de sua massa inicial. Se, após perder por espaço, seja qual for a quantidade de sua massa, uma estrela retiver 2 ou 3 vezes a massa do Sol, ela terminará seu ciclo de vida de modo totalmente diferente. Mas a sina do Sol já é espetacular o bastante. Quando todo o hidrogênio de seu centro já tiver reagido para formar hélio, dentro de 5 bilhões ou 6 bilhões de anos, a zona de fusão do hidrogênio devagar migrará para fora. Uma cápsula de reações termonucleares em expansão até chegar a um lugar no qual as temperaturas são inferiores a cerca de 10 milhões de graus. Então a fusão do hidrogênio se interromperá. Enquanto isso, a autogravidade do Sol forçará renovadas contrações de seu núcleo rico em hélio, provocando com isso um aumento de temperaturas e pressões em seu interior. Os núcleos de hélio serão compactados um de encontro ao outro com ainda mais força, tanto que eles começarão a grudar um no outro, os ganchos de suas forças nucleares de curto alcance se acoplando apesar da repulsão elétrica recíproca. As cinzas se tornarão combustível, e o Sol entrará numa segunda rodada de reações de fusão. Esse processo gerará os elementos carbono e oxigênio, provendo energia adicional para que o Sol continue brilhante por tempo limitado. Uma estrela é uma fênix, destinada a ressurgir uma vez de suas próprias cinzas. 4. Sob a influência combinada da fusão do hidrogênio numa fina cápsula longe do interior solar e da fusão do hélio em alta temperatura em seu centro, o Sol passará por importante mudança. Seu exterior vai se expandir e esfriar. Ele se tornará uma estrela vermelha gigante. A superfície visível tão longe de seu interior que a gravidade na superfície ficará mais fraca, e sua atmosfera se expandirá para o espaço numa espécie de ventania estelar. Quando o Sol corado e inchado se tornar uma vermelha gigante, envolverá e devorará os planetas Mercúrio e Vênus e talvez a Terra também. O sistema solar interior residirá então dentro do Sol. Dentro de bilhões de anos, haverá um último dia perfeito na Terra. Depois dele o Sol começará devagar a ficar vermelho e a se distender, presidindo ao aquecimento e sufoco da Terra, mesmo nos polos. As calotas de gelo no Ártico e na Antártida derreterão, inundando os litorais do mundo. As altas temperaturas dos oceanos libertarão mais vapor d'água no ar, aumentando a nebulosidade, escudando a Terra da luz solar e adiando um pouco o desfecho. Mas a evolução solar é inexorável. Mais tarde os oceanos vão ferver, a atmosfera vai evaporar para o espaço, e uma catástrofe das mais imensas proporções imagináveis assolará o planeta. 5. Enquanto isso, os seres humanos quase com certeza terão evoluído para algo bem diferente. Talvez nossos descendentes sejam capazes de controlar ou atenuar a evolução estelar. Ou talvez
Simplesmente peguem suas coisas e sigam para Marte ou Europa ou Titã ou por fim, como na visão de Robert Goddard, busquem um planeta inabitado em algum sistema planetário jovem e promissor. As cinzas estelares do Sol poderão ser reutilizadas como combustível só até certo ponto. Depois virá o tempo em que o interior do Sol será todo carbono e oxigênio, quando nas temperaturas e pressões prevalentes não poderá haver mais reações nucleares. Depois que o hélio central tiver sido quase todo utilizado, o interior do Sol continuará seu adiado colapso, as temperaturas tornarão a subir, deslanchando uma última rodada de reações nucleares e expandindo um pouco a atmosfera solar. Em seus estertores mortais, o Sol pulsará a um ritmo lento, expandindo-se e contraindo-se uma vez a cada alguns milênios, mais tarde expelindo sua atmosfera para o espaço em uma ou mais cápsulas concêntricas de gás. O quente interior solar, exposto, inundará a cápsula de luz ultravioleta, induzindo uma linda fluorescência vermelha e azul que se estenderá para além da órbita de Plutão. Talvez metade da massa do Sol se perca desse modo. O sistema solar ficará então cheio de uma misteriosa radiação, o fantasma do Sol, dirigindo-se para o exterior. Quando olhamos à nossa volta, em nosso pequeno canto da Via Láctea, vemos muitas estrelas cercadas por cápsulas esféricas de gás brilhante, as nebulosas planetárias. Elas não têm nada a ver com planetas, mas algumas parecem ser reminiscentes, em telescópios inferiores, dos discos azul esverdeados de Urano e Netuno. Têm aparência de anéis, mas apenas porque, como em bolhas de sabão, enxergamos mais de sua periferia do que de seu centro. Cada nebulosa planetária é o indicador de uma estrela que está in extremis. Próximo à estrela central pode haver um séquito de mundos mortos, remanescentes de planetas que já foram cheios de vida e agora não têm ar nem oceanos, banhados de uma luminosidade fantasmagórica. Os restos mortais do Sol, o centro exposto dele, no início envolto em sua nebulosa planetária, será uma pequena estrela quente, perdendo calor para o espaço, que colapsou para uma densidade nunca antes conhecida na Terra. Mais de 1 tonelada para o volume de uma colher de chá. Daqui a bilhões de anos o Sol se tornará uma degradada anã branca, esfriando, como todos esses pontos de luz que vemos nos centros de nebulosas planetárias, a partir de altas temperaturas de superfície até seu estágio final, de uma escura e morta anã negra. Duas estrelas de mais ou menos a mesma massa evoluem mais ou menos paralelamente. Mas uma estrela com massa maior esgotará seu combustível nuclear mais rápido, tornar-se-á uma gigante vermelha mais cedo, e será a primeira a entrar no declínio final como anã branca. Deveria, portanto, haver, como há muitos casos de estrelas binárias, uma delas uma gigante vermelha, a outra uma anã branca. Alguns desses pares apresentam tanta proximidade entre as duas que chegam a se tocar, e a brilhante atmosfera estelar fluida distendida gigante vermelha para a compacta anã branca, tendendo a cair em determinada região na superfície da anã branca. O hidrogênio se acumula, comprimido a pressões e temperaturas cada vez mais altas pela intensa gravidade da anã branca, até que a atmosfera roubada à gigante vermelha passa por reações termonucleares, e a anã branca fulgura e brilha brevemente. Uma binária assim chama-se nova, e tem origem bem diferente daquela da supernova. As novas ocorrem apenas em sistemas binários, e sua energia vem de fusão de hidrogênio. Supernovas ocorrem em estrelas isoladas, e sua energia vem de fusão de silício. Os átomos sintetizados nos interiores de estrelas em geral são devolvidos ao gás interestelar. As atmosferas exteriores de gigantes vermelhas são lançadas no espaço. As nebulosas planetárias são o estágio final de estrelas como o Sol que expeliram suas camadas externas. As supernovas ejetam com violência no espaço muito de sua massa estelar. Os átomos que retornam são, naturalmente, os que com mais rapidez foram gerados nas reações termonucleares nos interiores estelares. O hidrogênio se funde em hélio, o hélio em carbono, o carbono em oxigênio e depois disso, em estrelas de grande massa. Mais elementos são gerados pela sucessiva adição de mais núcleos de hélio, neônio, magnésio, silício, enxofre adições por etapas, 2 prótons e 2 nêutrons em cada etapa, até chegar ao ferro. A fusão direta de silício também gera ferro, um par de átomos de silício, cada um com 28 prótons e nêutrons, se unindo a temperatura de bilhões de graus, para formar um átomo de ferro, com 56 prótons e nêutrons. Todos esses são elementos químicos familiares. Reconhecemos seus nomes. Essas reações nucleares na estrela não geram prontamente érbio, hafnio, disprósio, praseodímio ou ítrio, e sim elementos que conhecemos do dia a dia. Elementos que retornam ao gás interestelar, onde são levados a uma subsequente geração de um colapso da nuvem em formação de estrela e de planeta. Todos os elementos da Terra, exceto o hidrogênio e algum hélio,
foram cozinhados numa espécie de alquimia estelar bilhões de anos atrás para formar estrelas, algumas das quais são hoje discretas anãs brancas no outro lado da Via Láctea. O nitrogênio em nosso DNA, o cálcio em nossos dentes, o ferro em nosso sangue, o carbono em nossas tortas de maçã foram feitos no interior de estrelas em colapso. Somos feitos de material de estrelas. Alguns dos elementos mais raros são gerados na própria explosão da supernova. Temos na Terra uma relativa abundância de ouro e urânio, só porque muitas explosões de supernovas ocorreram de imediato antes de se formar o Sistema Solar. Outros sistemas planetários podem ter quantidades um tanto diferentes de nossos elementos raros. Serão eles planetas nos quais os habitantes exibem, com orgulho, pingentes de nióbio e braceletes de protactínio, e onde o ouro é uma curiosidade do laboratório. Nossa vida seria melhor se o ouro e o urânio fossem na Terra tão obscuros e desimportantes quanto o praseodímio. A origem e a evolução da vida estão conectadas do modo mais íntimo possível com a origem e a evolução das estrelas. Primeiro, a própria matéria de que somos compostos, os átomos que fazem a vida possível, foram gerados há muito tempo e muito longe daqui. A relativa abundância dos elementos químicos encontrados no cosmos corresponde tão bem à relativa abundância de átomos gerados nas estrelas que não deixa muita dúvida de que as gigantes vermelhas e as supernovas são as de fornalhas e os cadinhos nos quais foi forjada a matéria. O Sol é uma estrela de segunda ou terceira geração. Toda a matéria que existe nele, toda a matéria que você vê à sua volta, provém de um ou dois ciclos precedentes de alquimia estelar. Segundo a existência de certas variedades de átomos pesados na Terra, sugere que houve a explosão de uma supernova próxima antes da formação do Sistema Solar. Mas é improvável que isso seja mera coincidência. O mais provável é que a onda de choque produzida pela supernova tenha comprimido gás e poeira interestelares e deslanchado a condensação do Sistema Solar. Terceiro, quando o Sol se ligou, sua radiação ultravioleta penetrou na atmosfera da Terra seu calor. Gerou o relâmpago, e essas fontes de energia desencadearam o surgimento das complexas moléculas orgânicas que levaram à origem da vida. Quarto, a vida na Terra desenvolveu-se quase que exclusivamente à luz do Sol. Plantas reúnem os fótons e convertem energia solar em energia química. Animes parasitam, as plantas. A agricultura é apenas a colheita metódica da luz solar, usando plantas como relutantes intermediários. Somos, quase todos nós, movidos à energia solar. Por fim, as mudanças hereditárias chamadas mutações provêm a matéria-prima da evolução. Mutações, das quais a natureza seleciona seu novo inventário de formas de vida, são produzidas em parte por raios cósmicos, partículas de alta energia jetadas quase à velocidade da luz em explosões supernovas. A evolução da vida na Terra é movida em parte pelas mortes espetaculares de imensos e distantes sóis. Imagine-se levando um contador Geiger e um pedaço de urânio a um lugar profundo nos subterrâneos da Terra, uma mina de ouro, digamos, ou um tubo de lava, uma caverna escavada através da Terra por um rio de rocha derretida. Esse sensível contador bipa, quando exposto a raios gama ou a partículas muito carregadas de energia, como prótons e núcleos de hélio. Se o levarmos para perto do minério de urânio, que está emitindo núcleos de hélio numa degeneração nuclear espontânea, a frequência do contador, o número de Klebnuto, tem um aumento colossal. Se pusermos o minério de urânio numa vasilha pesada de chumbo, a frequência do contador cai de maneira substancial. O chumbo absorveu a radiação do urânio.